você vai ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Vão ser dias como ontem que a gente não vai precisar pregar muito, que o próprio Deus vai ministrar no seu coração e Ele vai dizer: para, Wagner, deixa eu falar com eles, deixa eu ministrar, deixa eu me envolver um pouco com a minha igreja. Amém? Não tem nada de errado com isso. Talvez vai ser um culto que você vai pegar um esboço, Arthur, vai vir aqui para pregar e Deus vai dizer: não, dá licença, deixa eu fazer. É a minha noiva, é a minha igreja, eu quero ter intimidade com ela, eu quero gerar vida nela. Aleluia. Deus vai tirar nós do controle, irmãos, para Ele assumir a direção de novo. E eu vou dizer para você, para desviado você não vai precisar pregar mais não, porque agora que os sinais estão sendo nítidos, como eu falei, eu fui num restaurante esses dias, aí minha esposa, a gente foi almoçar e o garçom viu a gente orando pelo alimento, e ele disse: o senhor é pastor, né? Eu disse: sim, sou. Ele disse: a palavra de Deus está se cumprindo, né? Essas pestes, essas coisas, está tudo escrito, né? Eu falei: irmão, está escrito. Ah, pastor, faz 4 anos que eu estou desviado, mas tá, eu vejo que está na hora de eu voltar. Não vai precisar você pregar. Irmãos, a terra está clamando, a terra está pregando. Amém? A terra está gemendo, ela está com dores de parto. As contrações estão aí. Não tem como fingir que não está doendo. E eu vou dizer para você que esses são os dias que a soberba leviatando o coração de muito crente desviado, e de muito crente que está desviado dentro da igreja, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê? Porque, irmãos, discípulo de Jesus, eu vou falar para você, nós estávamos falando no Iás Xará ontem, nós chapamos aqui, foi benção, né? Cara, Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Se não tiver mansidão e humildade, não é discípulo de Jesus, cara. Pode ser qualquer coisa. Porque Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. A mansidão e a humildade são os frutos do Espírito. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 23. Louvado seja Deus. O texto é um pouco extenso, mas a gente vai tentar transmitir aquilo que nós estávamos fazendo ontem, né? Tentando fazer ontem. Eu acredito que Deus ele deu uma porção de alegria no seu espírito ontem aqui. Mateus 23 diz assim: então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não sabem o que dizem. Atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é para ser vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e alongam suas franjas das suas vestes. Amam os lugares de honra nas ceias e nas primeiras cadeiras da sinagoga, a saudação nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Vós, porém, diga para o teu irmão que está do teu lado: vós, porém, não sereis chamados rabi. Lembra que eu falei ontem de rasgar todos os títulos, jogar tudo fora? Pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois o quê? Irmãos. A ninguém na terra chameis de vosso pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de mestres, pois um só é vosso mestre, o Cristo. O maior entre vós seja vosso servo. Pois é a quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, e vós mesmos não entrais, e nem deixais entrar os que querem entrar. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, devorais a casa das viúvas sob a desculpa de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigorosamente. O juízo de Deus está chegando, irmão. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas,
Percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de o terdes feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas aquele que jurar pelo outro templo, pelo ouro do templo, esse é devedor. Ele está falando o que aqui, irmãos? Prometendo prosperidade, usando o evangelho para ganhar dinheiro. Insensatos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que habita nele. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, porque aquele que está sentado no trono, por aquele que está sentado no trono. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Condutores de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o teu exterior fique limpo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, mestres da lei e fariseu hipócrita, construís o sepulcro dos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se estivesses vivos no templo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do derramar do sangue dos profetas. Assim vós mesmos confirmais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Meu Deus, irmãos, aqui Jesus não está pregando para desviado, Ele não está pregando para gentil, Ele está pregando para crente. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres da lei. Uns matareis e crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo do justo Abel, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa, vossos filhos, ficará deserta. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Está chegando a hora, irmão. Está chegando a hora, Jesus. Te prepara, crente. Te arrepende enquanto é tempo. Líderes, se arrependam enquanto é tempo. Larguem os altares, larguem a oferta da iniquidade. Todo lucro que você ganhou
indevidamente usando o evangelho, se arrependa enquanto é tempo. Eu não estou falando como pastor aqui, eu estou falando como profeta agora. Aleluia. Não é tempo de massagear o ego de ninguém, é tempo de confrontar. E eu como profeta estou disposto a morrer por uma verdade, mas não viver mais um segundo da minha vida por uma mentira. Porque o inferno aguarda. Pastor, vai ter pastor no inferno? Vai ter pastor, bispo, apóstolo, evangelista, todo aquele que profanou o altar de Deus, se não se arrepender enquanto é tempo. Está chegando o dia, irmão. Está chegando a hora. Estenda sua mão para cá, ore por mim. Não estou bravo, fica tranquilo, tá, irmão? É só toda a unção aqui de profeta. Abba, nós glorificamos o teu nome. Eu me sujeito à tua palavra, Senhor. Me sujeito à tua vontade. Estou aqui, não me permita falar nada que venha de mim mesmo, mas como profeta, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Quero ser como uma vela que se deixa ser queimada, como o pastor Júnior falou um dia, que nós devemos ser como uma vela, Senhor. Como o profeta Júnior falou, que nós vamos gastar a nossa vida para iluminar a vida dos outros, Senhor. Nós vamos se deixar gastar, se deixar ser queimados, Senhor, pelo teu fogo. Que o teu fogo venha sobre nós nessa manhã. Que o Senhor possa trazer, Senhor, uma clareza, uma realidade para esses dias de entendimento na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, toma o seu assento, querido. Deixa a sua Bíblia aberta aí. No versículo 35, Mateus 23, 35, ele diz assim, ó: assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Você sabia que o sangue fala? Você sabia que o sangue de um inocente clama por justiça? Alô? O sangue de um inocente clama por justiça. Esse foi o erro do diabo. Ele podia matar quem era culpado, mas um dia ele matou quem era inocente. E quando ele faz isso, ele quebra um princípio. E ele perde a autoridade de matar quem ele queria, de levar para o inferno quem ele queria. Porque ele matou alguém que não tinha nenhum pecado. Aleluia, pastor, mas Jesus se entregou. Não foi a morte que matou ele, mas quem conduziu ele até a morte foram os judeus, incitados por Satanás. E eu vejo lá em João capítulo 18, se eu não me engano, Jesus começa a ter um debate com os judeus. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come do meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Na mesma hora os judeus disseram: esse aí está falando por Beelzebu, é o diabo que está falando na boca dele. Jesus disse: o vosso pai Abraão, vocês dizem que Abraão é o pai de vocês na fé. Se Abraão fosse vosso pai, vocês ouviriam as minhas palavras, penetrariam em vocês, mas o vosso pai é o diabo. Uau! Jesus falando para os judeus que o pai deles é o diabo. O negócio é confrontador. Mas agora, se você ler todo esse contexto de Mateus 23, você vai ver que não é só os judeus que são hipócritas e fariseus, que amam os primeiros lugares da sinagoga, que gostam de se assentar na cadeira de Moisés. Por isso que aqui você nunca vai ver cadeira aqui para doutores da lei aqui. Você nunca vai ver cadeira para obreiros aqui em cima, porque aqui em cima o único digno de honra, de glória, que está sentado no trono acima de todos é Ele. Só Ele merece a honra, a glória, só Ele merece. Só Ele é digno de ser adorado neste lugar. Só Ele é digno de ser reverenciado neste lugar. Aleluia! Aqui não tem lugar para glória de homens, a glória é somente dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus está derrubando tudo aquilo que não foi Ele que construiu, irmão. E eu estou muito feliz por isso. Por isso que o Evangelho do Reino, ele não vem
Ele não vem para unir todas as igrejas, porque nem tudo que está com uma porta aberta é uma igreja. Algumas são sinagogas de Satanás. Alô? Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 12, vamos lá. Alguém pode conseguir uma água para mim, ou um café, se tiver café aí, não sei se tem café. Onde aquele cafezinho estava uma coisa boa. Pode ser uma aguinha. Mateus capítulo 12, abre aí. Obrigado, mano. Aleluia. Deixa chover. Aleluia. Louvado seja Deus. Sim, Senhor. Mateus capítulo 12 diz assim, ó: naquele tempo passou Jesus pelos campos de cereal em um dia de sábado, e seus discípulos estavam com fome. Eles estavam com o quê? Com fome. E começaram a colher as espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, disseram: olha, teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que comeram e com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Alô? Diga: aqui está quem é maior do que o templo. É dentro de você que ele habita hoje. Ele não habita nessas paredes, neste lugar. Ele habita dentro de você. Aqui está quem é maior que o templo. Se porém vós soubesses o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Irmão, parece algo assim, é muito profético, porque Jesus, os discípulos de Jesus estavam colhendo trigo, eles estavam com fome, e eles colheram trigo e começaram a comer o trigo. E os fariseus, irmão, Jesus nunca teve problema com pecador. Jesus nunca teve problema com pecador. O problema dele sempre foi com o fariseu. Eu vou dizer que os teus maiores problemas nesses dias não vai ser com pecador. Pecador, você vai falar de Jesus, ele vai se arrepender, vai bater no peito, vai chorar, vai se entregar para Jesus, vai ser um docinho. Agora hoje em dia, irmãos, é tanto fariseu, que se até o bem que você faz, eles fazem com que isso se torne mal aos olhos deles, porque não está dentro do padrão deles. Ei, o reino de Deus não tem um padrão terreno, ele tem um padrão celestial. Amém? Por isso nós não podemos ser movidos por aquilo que move a terra, mas por aquilo que os céus estão proclamando. É como Isaías o profeta, ele era muito bom para apontar o erro dos outros. Ele era o cara que profetizava e dizia: olha, ai de fulano, ai de ciclano, ai de Beltrano. Até um dia que os céus se abriram e ele viu o Senhor no seu trono de glória. E ele diz: porque quando você estiver diante de Deus, irmão, um dia todos nós vamos estar diante dele. Você tem consciência disso? Que ninguém vai escapar disso. Um dia nós estaremos diante dele, e lá
Você não vai dizer ai de fulano, ai de ciclano. Isso aconteceu com Isaías. No capítulo 6 ele disse: ai de mim, que sou um homem pecador. Quando você está diante de Deus, você não consegue enxergar o defeito do teu irmão. Você está preocupado em consertar os teus. Aleluia. Quando você se vê diante de Deus, você está preocupado com a tua salvação. Você está preocupado com a tua condição em Cristo. Aleluia. Então Jesus, ele teve profeticamente a mesma experiência que Davi teve. Só que no tempo de Davi, o sacerdote ainda ouvia a voz de Deus. Porque Davi chegou no templo, ele disse: olha, eu estou com fome, Saul está me perseguindo aí, tem um pessoal, tem uns homens comigo aí, a gente está com fome, cara. O sacerdote pensou: se eu pegar os pães da ceia e dar para esses caras, eles não são sacerdote, eu vou quebrar uma tradição da lei. Mas o que é mais pecado? Jogar esses pães fora ou deixar esses homens com fome? Então um sacerdote, por isso nós vamos fazer a escola de sacerdócio, que vai ser muito legal. Um sacerdote que ouve o que os céus estão proclamando, ele não está preocupado com o protocolo, irmão. Se Deus falar com ele, talvez ele vai ter que quebrar alguns protocolos para fazer a vontade de Deus. Ele sabia que não era lícito pegar o pão da ceia e entregar para qualquer pessoa, que só o sacerdote podia comer aquele pão. Então ele disse: Davi, pega o pão, come o pão, está com fome. Ele não queria na consciência dele pensar assim: bom, eu vou obedecer a regra da igreja, porque senão o pastor vai ficar furioso comigo. Mas cara, como que eu vou obedecer um padrão religioso que diz somente a respeito desse templo físico, quando na verdade Deus não habita nesse templo físico, Ele habita nas moradas do Espírito, que somos nós. Aleluia. Quando Jesus pediu água para aquela samaritana, ele estava com o quê? Ele estava com sede, cara. Amém? Ele foi falar de religião para ela? Não, ele só disse: olha, eu estou com sede, você pode me dar um copo d'água? Quem falou de religião foi ela. Irmão, todo religioso, quando encontrar um filho de Deus, vai levar no meio. Porque a religião faz você se sentir mais santo do que o outro. Não, ele não pode tomar ceia porque olha o jeito que ela anda. Um dia uma irmã disse assim: pastor, você ouviu, pastor, a calça que aquela irmã está usando? Ela não vai para o céu com essa calça aí. Eu digo: irmão, se ela não vai para o céu com essa calça, você não vai por causa da língua. E aí aquela mulher que Jesus pediu, cara, ele só pediu um copo d'água, era algo tão simples. Eu estou com sede, alguém trouxe um copo d'água para mim, glória a Deus, né? Jesus falou: aquele que trouxer somente um copo d'água para um desses meus discípulos jamais perderá o seu galardão. Imagina um copo de Coca-Cola, que bênção. Então o que acontece? Ele estava falando de coisas naturais, e ela quis ser espiritual, sabe? Como Jesus está falando aqui em Mateus 23, que o cara que está sentado aqui em cima na cadeira de Moisés, ele é o espiritual, ele é o semideus na terra. Ei, Deus te chamou para você representá-lo, não para você substituí-lo. Alô? Eu fico imaginando Jesus, cara. Ele veio para quebrar todos os conceitos religiosos. Ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho emprestado, que se fosse no tempo de hoje seria um fusquinha. Um fusquinha emprestado, e todo mundo gritando: Hosana, Hosana ao rei. E os judeus ficavam loucos. Mas cara, um rei de fusquinha, ele tinha que chegar aqui com uma Hilux, com uma Amarok. Ei, quando você sabe que você é em Deus, irmão, não importa mais o carro que você anda, o que importa é quem está no carro com você.
Você pode estar numa BMW, se Deus não puder fazer parte disso, não vai fazer sentido para você. E aí Jesus, ele chega para aquela mulher e pede algo tão simples: me dá um copo d'água, estou com sede. Ela diz: não, é que eu sou da Batista, você é da Quadrangular, eu sou do Mevan, tu é da Assembleia, a minha religião não permite essas coisas. Ele disse: não, mas eu não estou falando de religião. Você tem uma sede que é muito maior que a minha. A tua sede é de ser feliz nos relacionamentos. E essa geração é a geração de Noé. A Bíblia diz que antes da vinda do Senhor, Jesus falou em Mateus 24, que nos dias da vinda do Senhor seriam dias como os dias de Noé, que as pessoas se casariam e dariam-se em casamento, que a pessoa busca felicidade no relacionamento. Eu vou casar para ser feliz. Já casou errado. Aí um infeliz casa com outro infeliz da mesma expectativa. Dois infelizes. Ei, só um homem completo em Deus pode fazer uma mulher feliz. Só uma mulher completa em Deus pode fazer um homem feliz. Eu estava vendo a Maquele falar um dia, é muito interessante, solteiro, né? A palavra solteiro. Sou inteiro. Eu não dependo de outro para ser feliz. Eu sou um com Deus, eu sou um com o meu Senhor. Se eu casar com outra pessoa, eu vou casar para acrescentar e não para cobrar do outro. Alô? O problema da religião é esse, que ele quer externar por fora uma coisa bonita. É que nem aquela propaganda enganosa que você vê assim, né, na internet. Esses dias minha esposa comprou na internet um livro lá, uma Bíblia, não sei, que parecia ser um negócio grande. Chegou lá em casa um negocinho desse tamanho. Propaganda enganosa. Você compra pela capa, você compra pela aparência, mas quando você se depara com a realidade, é decepcionante. Alô? Por isso que você não pode casar só pela beleza, porque a beleza um dia acaba. E aí o que vai restar? Jesus está falando aqui de essência, gente. Ele está falando de virtude. Como aquela mulher que foi até Jesus, fazia 12 anos que ela estava enferma. Ela não podia tocar em Jesus, porque se ela tocasse em Jesus, os próprios religiosos iam matar ela. Porque a lei dizia que se uma mulher tivesse sobre o período da menstruação, se ela tivesse menstruado, o seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda, ela não podia tocar no sacerdote, ela não podia nem se aproximar do sacerdote. Então se aquela mulher chegasse para Jesus e pedisse para ele falar alguma coisa, só o fato dela ter chegado perto dele, ela seria apedrejada e morta pela religião. Não era pelos ímpios que ela ia ser morta, era pelos próprios irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? É por isso que Deus está acabando com essa porcaria, irmão. É por isso que o reino dele está vindo, porque o reino dele é o reino de filhos, aleluia. Por isso que Jesus falou algo muito interessante. Ele disse para os fariseus e para os judeus, e alguns judeus ele disse: meretrizes e cobradores de impostos vão entrar primeiro do que vocês no reino de Deus. Porque Deus, ele não é um Deus que vê a tua aparência, ele vê o teu interior. Até os profetas dessa geração se enganam. E tome muito cuidado com o profeta, que é tanta profetada que, pelo amor de Deus, só misericórdia. Vai ter que chegar um momento que eu vou ter que levantar a mão e expulsar o demônio que está profetizando, porque não é o Espírito de Deus. A gente já discerne algumas coisas hoje. Sabe que quando a profecia é de Deus, ela não vem para massagear o teu ego, ela vem para te confrontar, ela vem para te exortar, aleluia, para edificar você. E a mensagem do reino nunca vai mudar, irmão, vai ser sempre: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem gosta de massagem do ego não vai ficar aqui nesse lugar. Agora quem que deseja entrar pelo caminho estreito e ser purificado pelo fogo, aleluia, eu vou dizer para você que a tua luz vai brilhar diante dos homens sem você precisar falar nada. Você não vai precisar pregar bonito, falar bonito, mas a tua vida vai ser uma pregação para quem está assistindo você. Então houve vários momentos que Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou. Humanamente ele falou, de uma forma simples,
Deus se vestiu de homem. O filho se vestiu de homem para representar o pai aqui. Eu fico imaginando como um dia eu vi o pastor Luiz falando, eu achei muito lindo essa expressão. Ele disse que, como Salomão, que era rei, e ele se apaixonou pela sunamita, e ele pensou, eu preciso ganhar o coração dessa mulher. Ela estava trabalhando na vinha, e ele pensou, eu preciso ganhar o coração dela. Mas se ela souber que eu sou rei, talvez ela vai se unir comigo por aquilo que eu tenho, e não por aquilo que eu sou. Então a Bíblia diz que Salomão tirou a sua coroa de rei, tirou suas vestes de rei, ele se vestiu de pastor. Ah, meu Deus, isso é profético, porque Jesus disse, eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? Quem? Jesus, cara. Ele disse, eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E Salomão, ele se veste de pastor e vai lá e começa a conversar com aquela mulher trabalhando na vinha, e ele ganha o coração dela com a simplicidade de um pastor. Assim foi Jesus, ele se destituiu da sua glória, se vestiu de homem, nasceu numa manjedoura emprestada, morreu num túmulo emprestado, nada trouxe para esse mundo, nada levou. E por que a gente fica, se a gente diz que está seguindo Jesus, nós estamos buscando coisas, nós não estamos seguindo Jesus coisa nenhuma. Se nós estamos buscando Jesus, estamos seguindo Jesus, as coisas já não vão mais fazer sentido para a gente nesse tempo. É difícil dar um glória, né, crente? Teu coração está preso ainda, né? Está preso nas coisas ainda, é difícil você se desapegar. É difícil. Aí eu digo, estou indo para o céu. Não está não. Essa mensagem de Mateus 23 aqui, Jesus está pregando para quem já tem conhecimento, ele não está pregando para inocente. E não é uma mensagem agradável. Em todas as vezes como os fariseus, eles não tinham um argumento sólido para tentar desconstruir aquilo que Jesus estava pregando, eles ficavam só esperando uma oportunidade para tentar denegrir a imagem de Jesus. Aí quando os discípulos de Jesus pegam, eles estão com fome, eles pegam o trigo e comem. Os fariseus já na hora, os discípulos dele estão comendo no dia de sábado, estão desobedecendo. Ô crente, tu quer ser parecido com Jesus? Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Te prepara para ser perseguido pelos teus próprios irmãos. Sério, pastor? Aham. Que benção, cafezinho. Obrigado, irmão. Aí, quando Davi chega quando Davi está vindo com os soldados com fome, fugindo de Saul, porque quem persegue a tua unção não é o diabo respeita a tua unção. Você sabia que o diabo tem medo da unção que você carrega? Ele não tem medo do seu título, da sua carteirinha de pastor, da sua carteirinha de mestre, de apóstolo, bispo, semideus. Você não faz nem cócega para Satanás, ele dá risada disso. Mas a unção que você carrega faz com que ele tenha medo de você. Amém? O diabo tem medo da unção que você carrega. Agora os crentes não, eles perseguem você por causa da unção. Foi exatamente isso que Saul fez com Davi. Quando ele percebeu que Deus estava levantando Davi, ele começou a perseguir Davi. E o sacerdote pensou, cara, eu não posso deixar esses caras com fome. O que vai desagradar mais a Deus? Eu quebrar um protocolo da igreja, do culto hoje, porque tem que ser tudo certinho, tudo bonitinho, tudo dentro do cronograma. Eu te pergunto, o ladrão da cruz foi batizado? Foi? O ladrão que Jesus salvou na cruz e disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele foi batizado? Não. Mas antes Jesus tinha falado, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ele tinha estabelecido isso, sim ou não? Deu tempo de batizar? Não deu. Ele perdeu a salvação porque não foi batizado? Porque tudo que você faz por amor, tudo que você faz sem amor, é uma quebra de princípio. Agora tudo que você faz por amor, até protocolo quebra. Eu vou repetir para você.
Tudo que você faz sem amor, se você trouxe aqui hoje alimento, se você traz uma cesta básica para uma pessoa e vai lá e bate uma fotinha no Facebook, hipócrita, você não fez isso por amor. Porque se você fizer por amor, você não vai expor a outra pessoa. Isso não é amor, isso é orgulho religioso. Então, se você faz isso sem amor, é uma quebra de princípio. Agora, quando você faz com amor, até protocolo quebra, irmão. Aleluia. Uma vez tinha um irmão aqui que congregava aqui com a gente, no tempo que a gente estava lá em Flores. Talvez ele esteja assistindo essa mensagem. E ele congregou numa igreja que o pastor era muito ladrão. Então, quando falava de dízimo, ele ficava endemoniado. Mas a gente daqui não fica cobrando nada de ninguém. Cara, eu acho que crente salvo, ele tem que entender, ele tem que fazer com entendimento as coisas, amém? Mas um dia, o genro dele que congrega num outro ministério, que lá ele era obrigado a dizimar, primiciar e ofertar. Era obrigado para ele continuar na posição que ele estava, de líder, de célula. Ele tinha que ser primicista, ofertante e dizimista. Então ele ganhava R$1.000, R$400 ficava para o pastor. Alô? Pastor, tu é louco falar isso? Eu não devo nada para ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Vou falar mesmo, irmão. Vamos quebrar tudo. Aí um dia ele chegou, pastor, o meu genro que congrega lá naquela igreja lá assim, cara, tá deixando faltar comida em casa para se manter numa posição que o pastor dele disse que para ele ficar nessa posição ele tem que fazer tudo isso. Aí ele disse, que senão ele vai quebrar princípio. É mesmo? Que princípio é esse que eu não conheço? Porque Jesus, quando a mulher cananeia veio até Jesus, ele disse, não é lícito tirar o pão dos filhos, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então não é o evangelho que eu conheço, não é o evangelho de Jesus. Alô? Aí ele falou, pastor, tá difícil lá, a gente não tem uma cesta básica na igreja aí e tal. Eu disse, não pode pegar, precisa de dinheiro também. Ele falou, não, pastor, se o senhor me permitir, eu vou pegar o meu dízimo desse mês e vou levar lá, eu vou abençoar ele. Eu falei, por favor, irmão, faça isso. Faça isso. Alô? Por favor, faça isso, eu não preciso do teu dízimo aqui. Cometa o teu ato de justiça. Leve um evangelho puro e genuíno. Porque depois de você me falar isso, cara, eu não vou conseguir dormir se um de nós dois não fizer alguma coisa. Aleluia. Porque se você não fizer, eu vou fazer. Então eu vou dizer uma coisa para você. O que é mais importante para você hoje? Ter uma posição na igreja ou cuidar da herança que Deus colocou nas tuas mãos? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança de quem? A herança do... Quando eu apresento uma criança aqui no altar, irmão, eu sempre digo para os pais. Um dia eu estava apresentando, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, fala para eles, meu filho. Eu disse, o que, Senhor? O que eles vão fazer com a herança, a minha herança que eu estou entregando nas mãos dele? Porque assim, diz para eles o seguinte, eu falei, o que, Jesus? Que na mesma essência que eu estou entregando para eles hoje, um dia eles vão ter que voltar para mim com a mesma pureza. Por isso que Jesus falou, todo aquele que não tornar a ser como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino. Ele estava dizendo o seguinte, todo aquele que não se tornar inocente como uma criança, puro como uma criança, simples como uma criança. Irmão, criança é um negócio engraçado. Porque se tem um brinquedo só, elas estão brincando, só tem um tipo de brinquedo, eles se pegam no pau, se soqueiam. Um dia eu cheguei na casa do pastor Helenilton lá. Cadê o pastor Helenilton? Tava o Isaac e outro menininho lá, os dois com o olho vermelho de soco que deram um no outro, chorando e bravo os dois. Cheguei lá e falei, o que foi, pastor? O que foi, pastora? Não, eles brigaram, pastor, mas já está tudo resolvido. Pastor, o que tu fez? Eu botei eles de frente para o outro, pedi perdão. Se perdoaram, daqui a pouco estavam brincando de novo. Com o olho vermelho, todo inchado de soco, foram brincar de novo. Irmão, eu acredito num evangelho, de verdade, eu vou te falar aqui.
Estava falando aqui ontem para os irmãos do Iás Xará. Eu acredito nesse evangelho. Que, sabe, você tem um irmão mais novo e um irmão mais velho, né? E quem tem irmão, homem aqui, que já saiu no soco com o irmão, quando era criança? Sabe? Tá. No meu irmão, eu posso bater. Não tem problema nenhum. Mas se outro bater nele, mano, aí o pau pega. Amém? Eu posso arrebentar ele a pau, por causa, se eu tiver que corrigir ele, eu vou corrigir. Mas se outro vier bater nele, eu não aceito, mano. É nesse evangelho que eu creio, irmão. Aleluia. Porque se o cara congrega em outro lugar, o fato dele não estar no mesmo ministério não significa que ele não é meu irmão. A dor dele precisa ser a minha dor também, cara. Não, aqui a gente só vai abençoar quem é desse ministério, Márcio. Isso não é ministério, isso é um lixo. Não chama isso de ministério. É só o clubinho dos crentes. Sabe por que a igreja está depressiva? Sabe por que a igreja e os pastores estão se suicidando? Porque a igreja parou de se mover por aquilo que alegra o céu. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Aí a gente quer fazer festinha para crente. Vamos fazer festinha para crente. Vamos fazer conferência, vamos fazer evento pago, evento. E os crentes pagam, né? Irmão, não pague por aquilo que Deus já deu de graça para você naquela cruz. Ele disse: dá de graça o que de graça recebeste. Se tem preço é porque não tem valor nenhum, cara. Se tem esse foi o erro do diabo, foi colocar um preço. O diabo colocou um preço. Ó, o Márcio custa a vida de um inocente. Aí Jesus falou: então é o seguinte, eu não quero só o Márcio, eu quero todos que são culpados que ele se torne inocente também. Tu colocou um preço. Para você eles têm um preço, agora para mim eles têm um valor. E o valor que eles têm para mim, o dinheiro do mundo inteiro não pode pagar. Aleluia. É por isso que dentro da igreja você não pode ser medido por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Você é filho de Deus. Não é pelo carro que você anda, não é pela casa que você mora, não é pelo tamanho do teu dízimo, da tua oferta que você vale. É por aquilo que Ele pagou por você naquela cruz. Qualquer evangelho que é fora desse não é o de Cristo. Não é. Não é. Cara, Jesus, olha, Jesus ele pega os improváveis. Ele entra no barco de um cara falido chamado Pedro. Tu imagina, o barco não era de Pedro, ele alugou o barco. Ele alugou o barco. Ele tinha que pagar o aluguel do barco. Ele volta com o barco vazio, cansado. Aí Jesus aproveita o aluguel. Diz: Pedro, fica tranquilo com o aluguel da igreja. Essa igreja é minha, daí eu pago, fica tranquilo. Ei, a igreja que é de Jesus nessa geração não vai precisar se preocupar com o aluguel. Se ele estiver dentro dela, ele se responsabiliza por ela. Fica tranquilo, pastor. Aleluia. Jesus disse: esse teu barquinho aí é uma bênção, né, mano? Posso pregar aqui? Eles: pode, entra aí. Aí Jesus entra no barco, prega o evangelho. Zé Pedro, não foi legal a tua noite, né? Mas vamos de novo, vamos lá, vamos lá, a gente precisa pagar o aluguel da igreja. Porque aquele barco naquele momento se tornou a igreja de Jesus. Ei, irmão, qualquer ambiente que você entrega para ele, ele se responsabiliza. Talvez você esteja endividado na sua casa, talvez você esteja desempregado, mas você não consagrou a tua casa ao Senhor, você não consagrou a tua vida ao Senhor. Talvez Jesus é Jesus para você aqui dentro desse tempo, mas na tua casa ele não tem um lugar só dele. Eu vou te dizer que se você tiver um lugar na tua casa que é só dele, ele se responsabiliza por aquilo que ele governa. Por isso que ele não pode ser só o teu Salvador, ele precisa ser o teu Senhor. É aquele que governa. É por isso que mulheres sábias nesses dias nós vamos saber se existe nas casas mulheres sábias ou tolas. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia é aquela que o cara ficou desempregado.
E ao invés dela xingar ele, tá vendo? É porque tu era um malandro, que tu era não sei o que. Ela vai dizer: amor, fica tranquilo. Se essa porta se fechou, Deus vai abrir outra. Ela levanta a autoestima do cara de novo. No outro dia ele vai procurar emprego todo faceiro, crendo que Deus vai fazer. E Deus vai mesmo. Aleluia. Agora a tola é aquela que reclama: tu não vale nada, tu é igual ao teu pai, tu é igual não sei o que, tu é... Ei, o ministério de edificação Deus não deu para o homem. Quem constrói um jardim é a mulher. Você pode ver que uma casa sem a mulher não faz sentido. Vou falar com os homens aqui, cadê os machão aí? Vou falar de novo, cadê os machão aí? Ih, mas tem pouco, irmão. Meu Deus do céu. Bom, deixa quieto. Esse é o problema. Quando as coisas estão fora do lugar, irmão, Deus não tem como se mover numa coisa desordenada. Amém? Deus não se move numa coisa desordenada. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de princípio. Eu digo por mim, por isso que eu falei, cadê os homens aí? Porque eu admito, eu sou macho para bater em mim mesmo. Que macho para mim não é aquele que bate no outro, é aquele que bate nele mesmo, dizendo: cara, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, preciso matar essa criatura horrível, esse Adão aqui dentro de mim, eu tenho que matar ele. Aleluia. Esse é o macho, para mim esse sim é macho. Não é aquele que bate no outro. Então eu reconheço, cara, a minha casa, quando minha esposa ela sai, vai para um retiro, eu fico 2, 3 dias ali, cara, fica um vazio, parece que a casa não tem vida. Quem é casado aqui? Amém? Não é assim contigo também, crente? Não é, irmão? Fala aí, macho, é ou não é? Aleluia, parece que falta, cara, não pode estar tudo arrumado, falta uma coisa, não tem vida, não tem alegria. Na casa, irmão, meu Deus, irmão. Eu e minha esposa, a gente tem as casas que ficaram para ela lá, que era da mãe dela, e a gente aluga, né? Aí foi morar um menino solteiro lá, que trabalhava no mercado e tal. Cara, quando ele saiu daquela casa que nós entramos lá, irmão, parecia o lixão da prefeitura, cara. Uma casa sem uma mulher, irmão, vira uma bagunça. É meia para um lado, sapato para o outro, roupa para o outro, as escovas de dente, shampoo tudo jogado, uma coisa. Entrou uma mulher, vira um jardim. Fica tudo bonito, aleluia. Fica tudo cheiroso. Oh meu Deus, aleluia. Da vida, cara. Ah, pastor, mas a minha mulher não entende. Claro que não, ela é diferente de você. Se você queria alguém igual a você, casa com homem, cara. Glória a Deus, porque ela é diferente. É a diferença dela que te completa, seu cabeção. Aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se o homem representa a autoridade de Deus, a mulher representa a organização dele. A mulher representa a essência dele. A mulher é 80% sentimento, cara. Por isso que você precisa usar essa ferramentazinha que está do teu lado aí. Quando ela disser amor, amor, é um sensor, é um radar que Deus botou do teu lado. Aí você diz: ah, quem manda sou eu sou o cabeça. É um cabeção. Que depois tu tem que ouvir ela dizer assim: eu te falei. Aí é pior ainda, irmão. É pior do que a perda que você teve, é você ouvir ela dizer: eu te avisei. Tu viu, tu não quis me ouvir. E pior é que ela tem razão. Ei, esse é um tempo em que Deus está colocando as coisas de volta no seu devido lugar. É o tempo que o marido vai entender que quando os dois trabalham, ele tem que ajudar nas atividades de casa. Que a mulher também está cansada do serviço, sobrecarregada. Quando eu falo homem e mulher, estou falando também de Cristo e a igreja. Porque às vezes parece que a gente chega aqui e senta no sofá e diz: Deus, agora eu quero que tu faça tudo para mim. Não, não, não. O que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer. O que você precisa fazer por você, é você que tem que fazer. Não transfira para Deus uma responsabilidade que é sua. Aleluia.
Eu amo esse Jesus, cara. Era muito bom para os discípulos expulsar demônio, curar os enfermos. Agora eu sou o apóstolo, eu sou o discípulo do mestre. Eu faço parte do hall de membros, de pastores. Mas Jesus é mesmo, é? Então tá bom. Deixa eu pregar aqui para o pessoal. Começou a pregar o evangelho, 5.000 pessoas. Aí ele disse, vocês são os caras, né? Eles estavam com o ego cheio, porque tinha expulsado demônio, tinha curado enfermo. Aí Jesus disse, mas agora, o negócio é o seguinte, Jesus apontou para eles uma necessidade, o povo está com fome. Quem lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Quem foi que mostrou a necessidade? Jesus. Ele mostrou para quem? Para os discípulos, porque o evangelho não é só oba-oba. O evangelho não é, aleluia, um lugar para você ficar se exibindo. Aquilo que Deus te deu, a unção que Deus te deu, não é para você usar para ganhar dinheiro. Não é para você se exibir, é para manifestar em favor daqueles que precisam. Aleluia. Aí Jesus disse assim, o povo está com fome. Foi bom, né? A gente expulsou demônio, foi entender, o culto foi. Tá, mas agora chegou a hora da gente assumir a responsabilidade. O povo está com fome. Aí o tesoureiro disse, Jesus, mas não tem dinheiro para comprar pão para esse povo tudo. Não tem dinheiro. E mesmo que tivesse dinheiro, Jesus, porque quem é bom de argumento, irmão, quem é bom de argumento é ruim de atitude. Quem é bom de língua, de falar, aqueles que mais reclamam na igreja são os que não fazem nada. Já viu isso? Aqui, irmão, nesse ministério eu vou dizer para você, eu só vou aceitar a tua crítica depois que você fizer o dobro do que eu faço. Se a tua justiça estiver acima da minha, então eu vou te ouvir. Se não tiver, fecha a tua boca. Você não tem autoridade para corrigir uma coisa que você não fez na metade. Eu não é, pastor. Na igreja quem mais reclama são os crentes que não fazem nada. Quer dar opinião para isso, para aquilo, para aquele outro. Mas na hora de botar a mão, na hora que o pastor bota assim, irmãos, precisa limpar a igreja, não aparece um. Todo mundo quer pregar, quer cantar, quer expulsar demônio, mas na hora da responsabilidade, Deus está chamando a igreja para responsabilidade nesses dias. Igrejas que estão com os cofres cheios de dinheiro, que ganharam milhões com o evangelho. Agora os pastores que trabalhavam para você, as pessoas que dizimavam aí, vão bater na tua porta pedindo comida, e é você que vai ter que dar. Aleluia. Agora o evangelho que você pregava de amor, você vai ter que viver, você vai ter que botar na prática. Deus está tirando a gente da aula teórica, irmão, e está levando a gente para uma aula prática. Pastor, tu é doido de falar isso? Eu não sou doido, sabe por quê? Todo o dinheiro que entra aqui eu não gasto com coisa, com parede, eu gasto com gente. Eu sei o que eu estou falando, quem anda perto de nós sabe o que a gente está falando. Não tenho rabo preso com ninguém, irmão. E todo o dinheiro que vocês dizimarem aqui, eu vou ofertar na vida das pessoas, vou ajudar, nós não vamos gastar com prédio, com coisa, não. Aleluia, nós vamos gastar com gente. Aleluia. Aleluia. É nesse evangelho que eu creio. E eu creio que você está aqui nessa manhã porque você também crê nisso. Porque nós somos movidos por aquilo que está dentro do nosso coração, cara. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 21, ele diz assim, não vos enganeis quando disserem, o reino de Deus está aqui nessa igreja bonita, nessa igreja cheia de luz. Olha, tu viu o lustre? Custa 5.000 reais. Cara, olha aqui, esse som aqui, eu nunca, jamais eu gastaria 40 mil reais para comprar um som. E Deus sabe do que eu estou falando. Quem me conhece, os pastores aqui sabem do que a gente está falando. Gastar 40 mil reais com uma caixa de som, prefiro gastar com gente. Porque se o reino é dele, a caixa de som vem de graça. A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores, cara. Quando você se importa com aquilo que Deus se importa, Deus cuida de tudo que está à sua volta, cara. Aleluia. Quando aquilo que para Deus é extremamente importante se tornar importante para você também, fica tranquilo, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dos seus, Ele vai cuidar das próximas gerações. Mas você precisa botar no teu coração que aquilo que é prioridade para Deus também precisa ser prioridade para você. Esse é um tempo que Deus está destronando o Leviatã, está tirando o egoísmo do nosso coração.
Ele quer uma igreja coletiva, Ele quer uma igreja cheia de amor, Ele quer uma igreja que discerne o corpo, que comer e beber, como nós vamos fazer hoje, aquele que come e bebe do pão indignamente, não discernindo o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Pastor, quando é que eu não ensino o corpo? Quem é o cabeça dessa igreja? É Jesus, nós somos o corpo. Quando é que eu não estou discernindo o corpo? Quando tem alguém mal nesse corpo e a gente não se compadece. Alô? Quando alguém perto de você, quando o irmão que está sentado ali do teu lado está passando dificuldade e você está com o bolso cheio e não abençoa ele com uma oferta. Alô? Ah não, às vezes não sobra, né? Tem que dar para o apóstolo. Alguns lugares é assim. As pessoas até têm vontade, mas elas têm que cumprir um protocolo. Não. O protocolo aqui, eu vou dizer para você. Sabe qual é o protocolo dessa igreja aqui? É a voz de Deus falando no teu coração. Se você sentir de ofertar, oferte. Se você sentir de abençoar, abençoe. Se você quiser pegar o teu dízimo nesse mês, pastor, não, eu vou abençoar alguém. Já fizeram, já teve gente que fez aqui. Abençoa, cara. Melhor coisa é dar do que receber. Se você não investir nessa pessoa, a gente vai investir, porque o dinheiro está aqui para isso. Aleluia. Agora nós não podemos mais colocar um fardo sobre as pessoas que nós mesmos não carregamos, cobrar as coisas das pessoas que nós não fazemos. É muito fácil você falar para os outros fazer. Eu quero ver você fazer aquilo que você ordena, como Jesus falou. Eles colocam fardos pesados no ombro das pessoas, a qual nem eles conseguem carregar. Não conseguem carregar. Não entram no reino e nem permite que os outros entrem também. Porque, irmão, se você for escravo de um sistema religioso, você não está servindo a Cristo. Vou repetir: se você é escravo de um sistema religioso, você não está servindo a Cristo. Servir a Cristo é muito mais do que você vir num culto de sábado à noite. Servir a Cristo é Deus poder contar com você fora dessas quatro paredes. Servir a Cristo não é você dar o 10%, é Deus poder contar com os seus 90% que sobram no teu bolso, para você abençoar alguém lá fora. É você deixar Deus governar sobre os 90% que sobram no teu bolso. Eu falei ontem, vou falar de novo. Quando Paulo dizia em Efésios capítulo 5 ou 6, não sei, está na Bíblia: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ah, pastor, mas a minha esposa, ela é chata, pastor. A minha esposa, pastor, o senhor não tem ideia de como ela é chata. A minha esposa, pastor, ela não é, nessa parte ela tem um defeito. Eu te pergunto: Jesus amou uma igreja perfeita? A igreja é perfeita? Não, mas Ele amou ela, então ame a sua esposa, até que ela seja transformada também, através do seu amor. Só o amor tem poder para transformar. Aleluia. Coloque-se de pé. Nós vamos cear nessa manhã. E eu quero trazer você para um lugar de consciência, porque nesses dias, estou falando como um profeta aqui, a única igreja que vai permanecer com as portas abertas nesses dias é a que tem responsabilidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a igreja que realmente tem uma influência na cidade, na sociedade, fora das quatro paredes. Aquela que só faz festinha para crente, ela vai ruir, ela vai cair. Deus está destituindo a religião e está estabelecendo o seu reino. Pastor, o senhor está falando, o senhor está louco? Chamavam o João Batista de louco também, mas ninguém mais ia no templo. Eles iam no deserto ouvir ele e ser batizado por ele lá no deserto, que não tinha microfone, que não tinha cortina, que não tinha luz, que não tinha banheiro. E sabe quem é que ele chamava de raça de víbora, João Batista? Não era as pessoas que estavam se arrependendo, eram os fariseus. Se você ler o texto, você vai ver que ele falava para os fariseus: raça de víboras. Arrependei-vos, raça de víboras. Ele estava falando para ímpio ou para crente? Para crente.
Então, massagenzinha para crente não pode ser massagem no ego. Mensagem para crente não pode ser massagenzinha no ego. É confronto, meu irmão. Que quanto mais você sabe, mais você conhece, mais culpado você se torna se você não colocar em prática. Alô? Deus está provocando nós. Ei, Deus está te provocando, dizendo: eu posso contar contigo. É isso que Ele está dizendo: eu posso contar contigo. Eu posso contar com você além do teu conhecimento. Eu posso contar com você além daquilo que você sabe, além daquilo que você aprendeu na teoria. Eu posso contar com você na prática. Eu posso. É isso que Ele está dizendo para você hoje, aqui nessa manhã. Feche seus olhos. Responda você para Ele: Abba. O Senhor mesmo disse: vós não sereis assim. Nós não seremos como essas pessoas, Senhor, que amam os primeiros lugares na sinagoga, que se vestem com uma falsa santidade. Nós não seremos, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que nós não seremos como essa geração. Aleluia, que se veste por fora, mas por dentro está podre. Nós queremos um coração purificado, um coração sincero, um coração que se move, aleluia, pela motivação correta, Senhor. Se nós vamos fazer alguma coisa, se nós vamos entregar a cesta básica, se nós vamos, aleluia, realmente tirar alguém da rua, nós vamos fazer isso com amor, não por obrigação. Nós vamos fazer por amor. Se não for por amor, Senhor, não faz sentido, Senhor. Nós não somos escravos, nós somos filhos. É por isso que o filho pródigo que estava desviado é o que estava dentro de casa, que ao invés de celebrar a volta do irmão, ficou criticando. Eu pergunto: quem era que estava desviado, Senhor? Era o que ficou em casa. Ficou bravo por causa de um cabrito. Claro, porque ele queria ser aceito pela aprovação do serviço. Eu tenho estado contigo, eu tenho servido, eu tenho sido escravo do Senhor. Não, você não é escravo, você é filho, cara. Filho, quando chega na casa do pai, pode abrir a geladeira, pegar o iogurte, pegar o que tem lá, pegar o... O pai está assando uma carne: pai, vou pegar um pedaço aí, pai. Posso pegar um pedaço? Pode, filho, tu está na casa do pai, fica à vontade. Ei, se você se sente filho, se comporte como filho. Se você se comportar como filho, Deus vai se comportar como pai com você. Quem tem filho aqui? Teus filhos precisam pedir material para a escola? É obrigação sua, você sabe que você tem que dar. Quando eles estão com o sapato furado, eles precisam pedir um sapato novo? Não. Porque paternidade é isso. Ser pai, como Deus é pai, o teu compromisso como pai é proteger, prover e dar destino. É exatamente isso que Deus quer fazer conosco nesses dias. Ele quer prover, quer proteger e quer nos dar destino. Por isso que a mãe, já percebeu que a mãe é engraçado, né? A mãe é a igreja, amém, irmãos? Amém? A mãe fala 20 vezes, o filho não obedece. Vou chamar teu pai. Ei, tu não obedece? Vou chamar teu pai. O pai só fala uma vez, só dá uma olhada disso assim, como é que está acontecendo? Não, pai, fica tranquilo. Não vai ser o pastor que vai impor alguma coisa para você, é o pai que vai falar contigo nesses dias. E quando ele falar, você sabe que você tem que obedecer. Que obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. Aleluia. Pai, paizinho querido, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Te agradecemos nessa manhã. Oh Deus, já amanheceu. Te agradecemos por essa manhã maravilhosa, por essa palavra maravilhosa. Que nós possamos fazer um exame de consciência, Pai, se realmente nós estamos representando o Senhor, ou se nós estamos querendo substituir o Senhor. Som do nosso coração, som da nossa vida. Eu te louvo por essa igreja. Eu te louvo por essa equipe de pastores que estão aqui, e aqueles que estão chegando também, Senhor. Que eles possam ser pais de destino nessa casa, para dar destino também aos seus filhos. Nós queremos celebrar a tua vida. Nós não estamos celebrando a tua morte, nós estamos celebrando a tua vida, porque o Senhor vive. O Senhor não está morto, o Senhor está aqui conosco nessa manhã. Por isso nós celebramos essa aliança, e hoje nós vamos renovar essa aliança. Consagramos o suco, que representa o teu sangue, que nos purifica de todo pecado. Consagramos o pão e te damos honras e glórias ao teu nome, ao único digno. Aplauda o Senhor nessa manhã, querido. A Ele a honra, a glória, o domínio para sempre. Pode servir, irmão. Tu és o fogo
abençoamos os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão servindo a ceia. O Edson lá de Alto Feliz, que está com a sua família. Edson, você é o sacerdote da sua casa agora, querido. Nós consagramos o suco, nós consagramos o pão e declaramos que essa mesma essência que está nesse ambiente seja derramada sobre a tua casa, sobre a casa da Márcia, sobre a casa daqueles que não puderam estar aqui nessa manhã. Mas que o Senhor te visite, que o Senhor te pegue por dentro nesse dia, que você seja renovado, restaurado no Senhor, em nome de Jesus. Não me deixa ir, estou tão preso a ti. Você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Ei! Você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Quer ver? Você quer ver como Deus é um Deus que quebra o protocolo? Vou te provar na Bíblia, crente. O cara que escreve sobre a ceia, Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 7 aconselhando casais. Ele escreve em Efésios capítulo 5, 6, ele também fala de casais. Como que um cara que nunca foi casado aconselha as pessoas a casamento? Como é que eu vou ouvir o conselho de um cara que é solteiro? Parece não fazer sentido, sim ou não? Um dia eu perguntei isso para Deus. Eu falei, Senhor, por que Paulo é o apóstolo que nos ensina como cear? O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Ele nunca ceiou com Jesus. Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Aí Deus falou para mim, sabe por quê, meu filho? Por que eu dei autoridade para ele fazer isso? Ele disse, por que, Senhor? Porque como noiva minha, sabe quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 7, a mulher dê ao marido aquilo que lhe é de direito, que ela não prive o marido da intimidade, só que ela não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido sobre o poder sobre o corpo da mulher. Da mesma forma, o marido também não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher poder sobre o corpo dele. Estou falando da vida sexual, para um não defraudar o outro, para um não deixar o outro na falta, não privar o outro da intimidade. Sabe o que é, meu filho? Sabe por que ele falou aquilo? Porque como minha noiva, ele nunca me privou de ter intimidade com ele. Mas a minha igreja, muitas vezes eu quero ter intimidade com ela e ela resiste. Por isso que ele, o apóstolo Paulo, todas as vezes que eu quis falar com ele, todas as vezes que eu quis me expressar através dele, como noiva minha, que nós somos a igreja, ele nunca me privou disso. Uau! Isso é forte, cara. Porque o homem e a mulher representam Cristo e a igreja. Ele estava dizendo o seguinte, eu como noivo às vezes tenho dificuldade de ter intimidade com a minha igreja. Eu tenho vontade de ter intimidade, mas ela resiste. Às vezes eu pergunto, você quer que Deus está aqui? Todo mundo diz, sim. Por que você se comporta como ele não tivesse? Ontem num culto daquele tinha gente sentado aqui assistindo. Cara, eu vou dizer para você, se é para você assistir um culto, fica em casa, tem pela internet. Agora se você quer vir prestar um culto a Deus, faça parte dele. Provoca ele, porque Deus ele não age, irmão, ele reage. Ele diz, clama a mim, eu te responderei. Põe de pé e eu falarei contigo. Aleluia.
Deus se move quando você se move. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. É o corpo dilacerado do Senhor, que perdoa os teus pecados, que levou na cruz toda a maldição, que levou na cruz, aleluia, todas as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Beber dele todos é o sangue que te purifica de todo pecado, é o sangue que te perdoa, é o sangue que te renova, é a vida de Deus na sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã gloriosa, Senhor. Obrigado por esse mês que o Senhor nos permitiu estarmos aqui mais uma vez. Que nós possamos nos manter em reverência e santidade.